Convido a igreja a fazer a leitura do texto. Então, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 17 até o verso 21. Diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então aqui nós já vimos bem o contexto que Pedro escreveu essa carta, já aprendemos que ele escreveu em torno de 60 anos depois de Cristo ter nascido. Já aprendemos que ele estava escrevendo os judeus que tinham saído, fugido de Jerusalém, os judeus que provavelmente ouviram Pedro pregando seu primeiro sermão e se estabeleceram nas cidades vizinhas, outros que Paulo alcançou por meio da sua pregação. Os estudiosos dizem que Paulo havia morrido, então Pedro estava fazendo o trabalho de Paulo, né? Estava dando uma assessoria, um aconselhamento para aquela igreja, estava à frente daquela igreja, alcançando os irmãos. E falamos também, né, que Pedro é um grande exemplo para a gente, por causa da sua vida, por causa da sua inconstância, por causa de suas constantes quedas, por causa dos seus constantes fracassos, que ilustra bem a vida de todo o cristão que é pecador, ao mesmo tempo de ser santo. Ele é um santo que infelizmente cai muitas vezes, e nós podemos aprender muito com Pedro, porque aqui nessa carta ele nos ensina como que ele passou de ser aquele que o próprio Cristo já por uma vez chamou de inimigo, né, a ser uma rocha para a igreja, que é o significado do seu nome. Como que aconteceu essa transformação, como que Pedro se tornou um aconselhador, né, dos seus irmãos. Lembremos que Pedro negou a Cristo 3 vezes, e Cristo depois perguntou para Pedro se realmente Pedro amava ele. E isso tem por toda a carta aqui, esse amor de Pedro. Parece que Pedro se levantou e resolveu viver uma vida de verdadeiro amor. Parece que Pedro cansou de viver uma vida fútil, uma vida covarde, uma vida afundada no pecado, no medo, e enfim se entregou a Cristo e se entregou a Deus por meio de Cristo, e conseguiu ser uma rocha para a igreja, como eu disse anteriormente. E aqui no verso 17, como ele começa a frase falando ora, então é uma sequência lógica. Ora, é como se ele estivesse argumentando em cima do argumento anterior. Então nós precisamos ver o que ele tem argumentado no argumento anterior, que foi o assunto da nossa meditação da semana passada. Semana passada, basicamente, nós vimos que Deus é santo, então ele conclama aos seus que sejam santos. Vimos que Pedro estimulou aos cristãos que cingissem os seus entendimentos, os lombos do seu entendimento, que eles esperassem inteiramente, como diz no verso 13, na revelação trazida por Jesus Cristo, na graça que estava sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então nós meditamos que o crente, que o cristão, que os filhos de Deus, apesar dos sofrimentos, que com certeza nós teremos, nós vimos aqui, já estudamos que os sofrimentos depuram a nossa fé, né, como o ouro. Apesar dos sofrimentos, nós temos uma grande esperança no futuro, quando Cristo vier, quando Cristo for revelado, que nós teremos uma vida conforme o Senhor preparou para os seus filhos, que o Senhor reconstruirá o mundo, reconstruirá de uma forma que trará novos céus e nova terra, e enfim o seu reino será estabelecido. Então Pedro, ele mostra que o sentimento dos filhos de Deus é
o sentimento dos verdadeiros filhos de Deus é que a sua maior alegria é poder ser santo, poder ser incorruptível. Ou seja, poder chegar o tempo em que os seus filhos, os filhos de Deus, não mais pecarão contra Deus. Porque na revelação de Jesus Cristo, a bênção que Ele vai nos trazer é que as nossas vidas serão transformadas a ponto de nós nunca mais pecarmos contra o Senhor. Então essa é a glória, essa é a graça que Cristo vai nos trazer. Nós podemos viver em um mundo sem pecado, começando por nós, logicamente que não pecaremos mais contra o Senhor. Então Pedro, ele fala que se Deus é santo, né, como está escrito em Levítico 11, 44 e 45, ele conclama todos os seus a serem santos. E foi isso que a gente meditou na semana passada, que nós venhamos a agir como filhos da obediência. E é isso que Pedro fala ali no verso 15 e 16, 14, 15 e 16, ele fala: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então ele segue no verso 17 e diz: ora, né? Ora, é mais um argumento que ele está querendo dizer assim: ora, é lógico isso, né? E então ele parte para outro argumento. É como se Pedro dissesse assim: em dias de chuva, nós usamos o guarda-chuva para não nos molharmos. Ora, e aí ele vai para outro argumento. Então ele diria para a gente: hoje está chovendo. Ficaria claro, então, hoje é dia de usar o guarda-chuva, né? Então aqui ele segue argumentando em cima do outro argumento para finalizar. Antes ele falou: devemos ser filhos da obediência, né? Se Deus é santo, sejamos santos. E ele prossegue e diz: se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele está dizendo que se Deus é santo, nós devemos ser santos, nós devemos nos portar como filhos da obediência. E depois ele diz no verso 17: ora, se vocês estão invocando a Deus por Pai, então vocês têm que se comportar nesse mundo como? Com temor, né? Porque Ele não vai fazer acepção de pessoas ao julgar. Então durante o tempo da peregrinação de vocês aqui nessa terra, porque Pedro já tinha dito anteriormente nessa mesma carta que nós somos peregrinos nesse mundo, nessa terra, né? Ele estava escrevendo aos peregrinos, ou seja, aos estrangeiros, aos judeus que não eram do local, da localidade onde eles estavam recebendo aquela carta, fazendo um paralelo conosco, mostrando que nós não somos daqui, aqui não é o nosso lugar, nós não vamos viver o resto das nossas vidas aqui. Ele diz: se vocês estão peregrinando nessa terra, durante o tempo que vocês estão peregrinando, se invocam a Deus por Pai, então que vocês saibam que Ele não vai fazer acepção de pessoas ao julgar e que vocês devem se portar com temor. E nesse momento eu gostaria de chamar a atenção da igreja para essa palavrinha se invocais a Deus, se invocais a Deus por Pai. Eu lembro do que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, do verso 5 ao 9, ele fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixa claro que existem duas classes de homens: aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram de novo. Aqueles que não nasceram novamente, que não foram regenerados, eles se inclinam apenas para as coisas desse mundo. E aqueles que nasceram novamente, eles se inclinam para as coisas do porvir, nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. E ele fala então que o pendor, a inclinação da carne, sempre traz a morte, mas a inclinação para as coisas de Deus sempre trazem
a vida. E ele diz assim, que os cristãos, no verso 9, vós porém não estão na carne. Romanos 8, verso 9, Paulo escrevendo, vocês não estão na carne, né? Por que eu pego outras passagens para fazer um paralelo? Para que a gente entenda que a Bíblia toda está falando do mesmo assunto, né? Então Paulo está dizendo, nós não estamos na carne, né? Só que daí ele fala assim, mas no Espírito, ele diz assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então é a mesma coisa, eu posso dizer, irmãos, nós não estamos na carne, mas se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, né? Por isso eu chamei a atenção para essa passagem da palavra se, né? Aqui Pedro está fazendo nada mais, nada menos que fazer com que os irmãos que estavam lendo aquela carta refletissem. Se vocês invocam a Deus por Pai, aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, se de fato o Espírito de Deus está em vós, então vocês têm que se inclinar para as coisas do Espírito. É basicamente levar aqueles cristãos a meditarem. Por que isso? Porque semana passada a gente viu que cingir os lombos do nosso entendimento, cingir o nosso entendimento, significa o quê? Ter as verdades de Deus bem claras na nossa mente, para que a gente possa enfrentar as dificuldades, né? A gente viu que isso ia fazer a diferença, que Pedro deu esse conselho, que nós nos armássemos no nosso entendimento para enfrentar as dificuldades. Então é muito importante agora, ele está fazendo a gente lembrar, Deus é santo, ele lembra primeiro, então sejam santos. Então isso vai fazer com que quando vier as tentações, nós nos posicionemos de forma correta. Se ao vir as tentações nós nos lembremos, Deus é santo, eu não posso falar de forma imunda. Deus é santo, eu não posso olhar de forma imunda, eu tenho que ser santo. E aí ele fala, se invocais a Deus por Pai, e ele vai dizer, olha, Deus é o Pai de vocês, se vocês são filhos de Deus, vocês têm o Espírito de Deus, e se vocês têm o Espírito de Deus, vocês têm que se inclinar para as coisas de Deus. É isso que Pedro está falando, para que a gente force, para que a gente lute, para que a gente se levante contra toda a provação, contra toda a tentação, convictos de que somos santos, de que Deus é santo e de que o nosso Pai é santo. Ele é o nosso Pai, nós devemos nos portar como filhos da obediência. É uma convocação a um auto-julgamento, né? Sobre o auto-julgamento, eu gostaria de ler a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, do verso 27 ao 31. Ele diz assim, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Olha o que Paulo fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados por Deus. Isso ele está falando com relação à ceia, que antes da gente participar da ceia do Senhor, a gente tem que refletir o que significa aquilo. Eu costumo dizer que uma pessoa que vai participar da ceia do Senhor, ela tem que realmente estar arrependida, porque ela é uma antecipação do que vai acontecer quando nós estarmos diante de Deus. Então, como uma pessoa poderia pensar que está sentando à mesa de Deus e poderá ficar na presença de Deus sem se arrepender dos seus pecados? Então, Paulo está dizendo que muitos irmãos na cidade de Corinto tinham morrido. Muitos entre vós dormem. Ele não está dizendo dormir, de tirar uma soneca. Está dizendo, muito entre vós dormem por causa disso. E muito entre vós andam doentes por causa disso. Porque vocês tomam da ceia indignamente. Ou seja, vocês participam da mesa do Senhor, mas não se arrependem dos pecados de vocês. Vocês estão achando que Deus é imundo, que vocês podem ficar imundos na presença dele e ele não vai se importar? Então Paulo diz, é por isso que Deus tem trazido julgamento. Ele diz, se vocês estivessem julgando a vocês mesmos, vocês não estariam sendo julgados. É a mesma coisa que Pedro está fazendo aqui nessa carta. Ele está querendo levar a gente a refletir.
se nós invocamos a Deus por Pai, né, nós devemos então ter uma boa consciência de que nós estamos andando conforme tudo que o Senhor nos ensina. É como Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, enviada a ele, no capítulo 1, verso 19, ele diz: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Paulo escrevendo a Timóteo para ele ter uma boa consciência, porque se ele negasse essa boa consciência, ele naufragaria na fé. Paulo também, nessa mesma carta, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 9, ele diz: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Ele ordena a Timóteo ter uma consciência pura. Lucas, escrevendo o livro de Atos, no capítulo 24, verso 16, fala: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Lucas dizendo que ele sempre procurava ter uma consciência limpa, tanto para com Deus, como para com os homens. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12, Paulo diz assim, porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nós temos vivido no mundo de modo particular convosco. Então a gente vê todos os homens de Deus, eu peguei aqui 3, 4 exemplos, mostrando como o Senhor nos ordena ter uma boa consciência diante dele e diante dos homens, que nós julguemos a nós mesmos. É isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo: se vocês invocam a Deus como Pai, né, e ele não vai fazer acepção de pessoas. E o que quer dizer aqui não fazer acepção de pessoas? Não fazer diferença, tá? Não julgar com uma balança pendendo para algum dos lados por causa de algum motivo. Que motivos poderia haver para fazer acepção de pessoas? Por exemplo, existem algumas... a linguagem da Bíblia mostra um claro preconceito entre dos judeus aos gregos. Existia uma concepção de que os judeus eram superiores. Então por isso Pedro está dizendo, Deus não vai fazer acepção de pessoas, tá? Atos 10:34 diz assim: Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, vendo que os gentios, ou seja, que os não-judeus estavam se arrependendo e crendo, ele disse: se Deus está dando arrependimento para os não-judeus, certamente Deus não faz diferença entre judeu e grego. Tiago, capítulo 2, verso 9 diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Aqui na carta de Tiago, qual seria a acepção de pessoas que os homens estavam fazendo? Entre ricos e pobres. A carta de Tiago está escrevendo assim, se entrar algum rico na sinagoga e tiver muitos utensílios de ouro, não deem proeminência para essa pessoa, não deem destaque para ela, tratem os pobres como os ricos. Então a gente vê o que a Bíblia, ela diz que todos são iguais, ricos e pobres, judeus e gregos. E em Malaquias 2:9 diz: por isso também eu vos fiz desprezíveis. O profeta condenando o povo, dizendo que Deus estava fazendo eles desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepções de pessoas na lei. Outro tipo de acepção de pessoa que a Bíblia nos mostra que faziam os homens eram os juízes. Quando eles iam julgar alguma causa, aqueles que eram mais íntimos, aqueles que eles recebiam algum favor, é o famoso, que a gente vê hoje em dia, o suborno, Então o juiz, por conhecer alguém, por ter influência, chega lá um amigo, fala com ele, e aí ele julga conforme a amizade dele. Então eu dei alguns exemplos aqui mostrando que Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele condena a gente fazer diferença para julgar. Mas é meu amigo, eu vou julgar diferente. Deus condena isso. Mas ele é judeu e o outro é grego, ou mas ele é rico e o outro é pobre. Isso serve até mesmo para as nossas famílias. Jesus, ele estava atendendo o pessoal uma hora, e os discípulos chegaram e falaram: Senhor, a tua mãe está aqui te esperando com teus irmãos. E Jesus falou assim: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus não deu nem mesmo aos seus familiares. Alguns pensam que ele foi muito cruel. Não, mas não é que ele foi cruel, é que ele amou a todos da mesma forma. Então era isso que Pedro estava querendo dizer, que na hora de julgar, Deus não ia julgar diferente eles por eles serem judeus, porque Pedro tinha dito o que na carta a eles? Primeiro, que eles eram eleitos de Deus.
Primeiro, que eles tinham sido santificados pelo Espírito de Deus, que Cristo tinha morrido por eles, que eles eram os verdadeiros escolhidos de Deus. Então, eles poderiam pensar, tem algum pensamento de que Deus seria mais camarada para julgar eles. Mas Pedro está dizendo que não, que quando vierem as provações e as tentações e as dificuldades, que eles não pensem que eles podem pecar contra Deus por causa disso, porque Deus, na hora que for julgar eles, não vai fazer acepção de pessoas. E isso é importante para a gente saber. Deus não vai fazer diferença porque a gente vem na igreja, porque a gente lê a Bíblia. Deus não vai fazer diferença na hora de julgar as nossas obras. É isso que ele está dizendo, né? Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. A obra, aqui a palavra obra, no original ali, obra seria trabalho, intenção de cada um, né? Então, diz que Deus vai julgar cada obra de cada um. Inclusive a Bíblia fala que Deus vai julgar as nossas palavras, Deus vai nos julgar os nossos pensamentos, Deus vai julgar tudo aquilo que nós fizemos perante Ele. Mas eu gostaria não de me deter agora sobre julgamento, tá? Eu vou deixar o julgamento e o temor para falar depois do verso 18, porque o verso 18 ele traz uma clareza maior para a gente sobre o que nós estamos querendo, o que Pedro estava querendo dizer com julgamento, tá? É claro na Bíblia que Deus vai julgar. Pedro está mostrando. É o sobre-argumento dele. Primeiro ele diz que nós devemos nos portar com obediência diante de um Deus santo, a gente deve ser santo. E o próximo argumento dele para finalizar é: se vocês invocam Ele como Pai, esperem, Deus vai julgar vocês. Então a gente tem que temer o tempo que a gente andar na nossa peregrinação. Por quê? Porque no verso 18 ele diz o quê? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, sabendo o quê? Que nós não fomos resgatados, nós não fomos comprados com coisas corruptíveis. Aqui Pedro está dizendo que mesmo o ouro e a prata, que para os homens são considerados de alto valor, ainda elas são corruptíveis. Prata e ouro são corruptíveis, né? Se nós colocarmos a prata e o ouro sob fogo intenso durante muito tempo, eles vão se corromper, eles vão ser deformados. Porém, aquilo que Cristo o preço com que Cristo nos comprou, isso não é corruptível. Então Pedro está mostrando que ainda aquilo que de maior valor existe nesse mundo não se compara com o preço de Cristo, daquilo que Ele comprou nossas vidas e nos resgatou, que é o que no comecinho ali do verso 19 diz: mas pelo precioso sangue. Então ele está falando a respeito do precioso sangue com que Cristo nos resgatou. Então ele faz com que eles entendam que aqueles homens tinham sido resgatados de um procedimento fútil. E isso é importante para a gente. Pedro está dizendo que assim como o povo lá estava sendo escravizado pelo faraó, e durante um tempo que eles foram libertos lá do faraó e peregrinaram no deserto um tempo, ele faz um paralelo que aquele deserto, aquele tempo é o nosso tempo agora aqui, caminhando para a terra prometida, onde o Senhor prometeu o seu reino. E ele mostra que também aquele povo durante o deserto, eles começaram a ter saudades do Egito, por incrível que pareça. Eles eram escravos pesados, e eles ficaram com saudades. Então Pedro relembra, ele diz: aquele procedimento que vocês tinham lá quando vocês eram escravos era fútil, era coisa de ignorante. No verso 14 ele fala que as nossas paixões eram por causa de uma mente ignorante. Então, ignorante significa, na verdade, ignorar a verdade, não conhecer a verdade. Hoje pela manhã eu estava falando na escola bíblica e mostrando como nós somos maus, porque constantemente nós temos que ser
redarguidos, nós temos que ser exortados, mostrando que o que o Senhor nos manda é bom e o que o Senhor condena é mal. Eu até fiz uma brincadeira dizendo, seria o mesmo que eu ficar aqui exortando a igreja, dizendo que comer um churrasquinho é bom, que a igreja tinha que acreditar que comer um churrasquinho era bom, que a igreja tinha que acreditar que comer uma costela assada é bom, que comer pedra é mal, que comer chocolate é bom, mas que comer areia é mal. Porque quando a gente está falando da lei de Deus, a lei de Deus é boa, é justa, é santa, traz vida, e nós temos que constantemente ficar lembrando que nós não devemos fazer mal para o nosso próximo, que nós devemos ter apenas o Senhor como Deus, que nós devemos ter palavras boas, pensamentos bons, amar o próximo como a si mesmo, e a gente tem que constantemente ficar lembrando disso. Então isso mostra quão maus nós somos e quão fúteis são os pensamentos do homem, porque a nossa natureza sempre se inclina para aquilo que é mal, sempre se inclina para aquilo que é ruim, sempre se inclina para aquilo que é péssimo, e o Senhor sempre vem com a sua palavra nos mostrando que nós devemos mudar, que nós devemos nos arrepender. E é isso que Pedro está falando. Ele está falando, viver no pecado é futilidade. E olha que quem estava falando tinha propriedade aqui, Pedro. Ele tinha propriedade, ele sabia o que era viver no pecado, ou seja, não fazer aquilo que Deus o criou para fazer. Então, ele traz uma verdade para o povo. Olha, se vocês tiverem como objetivo da vida de vocês qualquer outra coisa que não seja trazer a glória de Deus, vocês estão sendo fúteis. Vocês estão utilizando de tudo que o Senhor deu para vocês para nada, para algo que não vai trazer absolutamente nada para vocês. Pode até ter aparência de algo bom, mas é fútil, é mau, porque Deus nos criou com uma finalidade específica. E se nós não fizermos aquilo com que nós fomos programados, projetados para vivermos, nós estamos sendo fúteis. Eu costumo dar exemplos bobos para que fiquem bem claro o que eu estou falando. Nós podemos usar um tablet para ser bandeja de copo. Nós podemos usar um tablet para levar refrigerante para servir para a nossa amada. Mas isso seria tolice total usar um tablet para isso. Imagina pagar R$2.500 num tablet da Apple, que pode fazer infinitas coisas, para levar cafezinho em cima. Seria uma tolice, uma idiotice total, né? A mesma coisa, usar a vida que Deus nos deu, usar o tempo que Deus nos deu para fazer outras coisas que não é glorificar a Ele. Até pode parecer útil quando a gente vê as pessoas, o propósito da minha vida é ter um bom emprego, o propósito da minha vida é ser reconhecido, vários propósitos. Parece até uma coisa interessante, como se tu olhar alguém trazendo uma bebida para ti num tablet, tu vai, obrigado, interessante, tem validade até o que tu está fazendo, mas perto do que o tablet foi programado para fazer, não tem nem comparação, né? O que ele está sendo utilizado para fazer assim é o homem. Ele até faz coisas que são consideradas, digamos assim, proveitosas, mas em comparação com o que ele foi projetado, ele foi criado para fazer, não tem a menor comparação. É fútil, é totalmente tolo, totalmente ridículo viver assim, pífio. E Pedro fala isso, que não foi com coisa corruptível, mas algo incorruptível, o sangue de Cristo, que ele inicia falando no verso 19, com que fomos comprados, e ele chama o nosso procedimento passado de fútil, né? Já ficou claro isso? Já ficou claro que ele compara prata e ouro com o sangue de Cristo, considerando prata e ouro como nada, e nós devemos também considerar aquilo que o mundo diz ser valioso como nada, perto do que Cristo fez por nós. E eu queria dar um foco aqui na palavra resgatados do verso 18, antes de voltar lá para o verso 17 e falar sobre julgamento. Ali no verso 18 ele está dizendo que nós fomos resgatados, né? Então essa palavra resgatados é bem interessante, porque na época todo mundo sabia o que significava isso. Se a gente for ler hoje, resgatados pode não ter muito significado para a gente, mas se nós soubermos que naquele tempo 1/3 de toda a população era escrava, 1/3 de toda a população era escrava, e 2/3 da população ou eram ou já tinham sido escravos, faz muita diferença. Tenta imaginar comigo, 2/3 da população da época já tinham sido escravos ou eram escravos. Uma pessoa que tinha 20 escravos na época era considerada uma pobre pessoa. Era comum pessoas terem 200 escravos naquela época, tá? Existiam escravos de todo tipo.
escravos médicos, professores, escravos rurais que trabalhavam no campo, escravos de casa para servir nas coisas mais familiares, escravos de todos os tipos, de serviço braçal, construtores. Então existiam muitos escravos na época, era uma moeda de troca, né? E o escravo, ele dependia a vida dele do seu senhor. Se o seu senhor fosse bom, ele tinha uma vida boa. Se o seu senhor fosse mau, ele tinha uma vida má. Recomendo que aluguem o filme aquele 12 anos de escravidão, que fala bem sobre a história do homem que ficou 12 anos escravo, né? E mostra muito bem a época da escravidão. Claro que não na época de Roma, mas nos dá uma concepção do que é ser escravo, do que não é ser escravo. Então, basicamente, o escravo, a prosperidade da vida dele, digamos assim, dependia do seu senhor. E a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado. A Bíblia fala que todo aquele que comete pecado constantemente, ele se torna seu escravo. E o que um senhor, como o pecado, pode fazer conosco? Ele pode nos tratar bem? Não. Como Paulo escreveu lá em Romanos 8, que eu li antes, o pendor da carne e do pecado é a morte. Então nós éramos escravos de um senhor que nos maltratava, que tudo que nós fazíamos só nos levava à morte. Não há nada de bom em ser escravo do pecado, nadinha de bom, tudo nos leva à morte. E nós éramos escravos. Então Pedro está dizendo que nós somos resgatados. Quando ele falava essa palavra resgatados, automaticamente todo mundo que estava lendo entendia. Alguém veio e comprou. Então ele está dizendo, Cristo veio com algo precioso, não foi ouro nem prata, não foi coisa corruptível. Ele veio e comprou vocês, ele resgatou vocês pelo sangue dele do vosso fútil procedimento. Ou seja, vocês agora têm um novo Senhor para servir. Então na Bíblia não existe a linguagem pasmem de livre, porque a Bíblia fala, antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês foram feitos servos da justiça. Então o homem nunca é livre, nunca é livre. Ele ou é escravo do pecado, ou ele é servo ou escravo da justiça. Então nós podemos escolher dois senhores aqui, nós vamos servir. Nós podemos nos vender ao pecado, ao mundo, e ter o diabo como nosso dono, como nosso senhor, e o mundo, os nossos prazeres, que vão nos levar sempre à morte. Ou nós podemos nos entregar a Cristo e ter a Ele como nosso Senhor, e vamos encontrar daí a verdadeira liberdade. Aí nós vamos encontrar a verdadeira liberdade, porque nós sabemos que, tendo a Cristo como nosso Senhor, nós sabemos que os seus mandamentos não são penosos. Nós sabemos que Cristo vai nos tratar como um bom pastor. Era interessante que na época também, alguns escravos podiam ser adotados na família. Alguns escravos podiam ser adotados na família, e isso trazia para o escravo a liberdade. Ou seja, eles eram considerados perante a sociedade homens livres. Vinham lá 7 testemunhas e ficavam de frente. O senhor vinha com o seu escravo e dizia, e agora, esse cara aqui é adotado na minha família. Então ele passava a ter o nome do seu senhor, do seu sobrenome, né? A escravidão tem essa similaridade com a nossa vida com Cristo. Por quê? Porque se tornar escravo de alguém, quando você se tornava escravo de alguém, você era separado da sua esposa, às vezes, você era separado dos seus filhos, você era separado do seu país, você era separado da sua família, você ganhava um novo nome, uma nova casa. Então, eu estou querendo comparar a adoção com o que Cristo nos fez, porque a Bíblia usa essa linguagem, que nós fomos adotados. E foi dessa forma que Cristo nos adotou. Ele foi lá no mercado de escravos, comprou a nossa vida, tá? Com o seu sangue, nos tirou daquele senhor, nos trouxe para a sua casa, nos fez seus servos, mas nos adotou. A Bíblia diz isso, ele nos adotou. Isso era raríssimo de acontecer na época. Era raríssimo um senhor pegar o seu escravo e adotar ele na sua família. Era porque o Senhor queria ele de uma forma majestosamente bem. E foi isso que a Bíblia fala que Cristo fez conosco. Ele nos adotou. Automaticamente ele
A Bíblia fala também que Ele nos tornou, que nós fomos tornados o que por meio de Cristo? Cidadãos dos céus, não foi? Que nós somos agora cidadãos. Pedro vai falar isso no capítulo 5 da carta dele, quando a gente chegar lá. Então, o que significa isso? Esses termos são legais de entender a época. Poucas pessoas tinham a cidadania romana na época. Tu se tornar um cidadão romano era tu ser assim, classe nobre. Tipo, cara, esse cara foi pego lá de outro país. Tipo, ele tem que ser tratado que nem bicho. Mas se ele fosse um cidadão romano, ele tinha que ter todos os privilégios da lei romana e da sociedade romana. Por isso que Paulo, uma vez, quando ele ia ser castigado, ele apelou para César. Ele disse: eu sou cidadão romano. Vocês não podem pegar eu e me arrebentar e fica assim mesmo. Eu sou cidadão romano. A hora que ele falou, eu sou cidadão romano, o imperador, epa, segura, não toca nele. Então, a Bíblia fala que Cristo, Ele nos comprou, nos levou sob o seu senhorio, nos adotou na sua família e também nos deu uma cidadania celestial, ou seja, nós não fazemos mais parte de cá. Nós temos um novo nome, nós somos conhecidos por quem nos adotou e nós temos uma nova forma de viver. Nós somos cidadãos de outra localidade, não daquela localidade que nós estávamos. E isso é interessantíssimo, entender isso, porque aqueles escravos que eles eram feitos filhos adotivos, eles tinham direito à herança, inclusive, e eles não precisavam se preocupar mais com a vida deles. Era melhor que ser livre, porque o livre ainda tinha que ter escravo, ter que cuidar da casa. O escravo adotado, que era herdeiro e cidadão, ele não precisava se preocupar com nada. Ele ganhava tudo do seu senhor. Família, ele ganhava casa, ele ganhava comida, ele ganhava sempre tudo. E ele era livre para servir ou não o senhor. E automaticamente é lógico que os escravos, eles ainda viviam fazendo tudo pelos seus senhores, mesmo sendo livres, mesmo sendo adotados. Então, é essa linguagem que Pedro está falando aqui, É o que Paulo fala, aos Coríntios. Ele diz que nós devemos, 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo dizendo: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pertencem a Deus, nós somos comprados, nosso corpo e nosso espírito pertencem a Deus. Exatamente isso que Pedro está querendo dizer aqui no verso 18, que nós fomos resgatados por causa do seu precioso sangue, do nosso fútil procedimento. Então, qual é o nosso dever? Qual é o nosso dever? O nosso dever é glorificar a Deus. Nós somos livres, eu pergunto. Aí fica a dúvida, sim e não. É uma boa resposta, sim e não. Somos livres, sim, somos livres. Mas somos livres para fazer o que a gente quer? Não. Somos livres para viver conforme a cidadania que recebemos, a família em que fomos adotados, os ensinos do nosso Pai, e devemos servir o nosso Senhor conforme Ele ordena. Então é isso que Pedro está argumentando aqui. Sede santos, Deus é santo, se chamai a Deus por Pai. Aqui ninguém nasceu de Deus, todo mundo nasceu da barriga de uma mãe aqui, Então ele está dizendo: mas vocês chamam Deus de Pai. Por que vocês chamam Deus de Pai? Por causa disso, porque Ele foi lá, comprou vocês e adotou vocês na família dele. Então como vocês devem viver? Não vivam mais do fútil procedimento de vocês, ou seja, se comportem como filhos de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Isso nos leva a perceber novamente nessa carta um tom que Pedro traz sempre sobre o futuro. E aí eu volto para o verso 17 para falar sobre julgamento. Agora que a gente entendeu por que de julgamento, porque o Senhor ele tinha poder. O Senhor ele tinha poder para julgar todos os seus escravos. O Senhor tinha poder para julgar todos. E quando a gente está falando de Deus, a gente sabe que o Senhor ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando a gente usa a palavra Senhor, não é porque é bonito chamar Senhor, não, é porque é Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Então, no verso 17, a gente está vendo que eu deixei passar para voltar agora, para que nós entendêssemos essa concepção. Então, Pedro fala que ele não vai ter acepção de pessoas, porque tu é servo, porque tu foi adotado, porque tu é filho agora.
Ele não faz acepção de pessoas, ele vai julgar cada um segundo suas obras. É o que lá em Mateus 7, Jesus disse no verso 21 ao 23, ele disse assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então nós vemos aqui que existe uma classe de homens que chamavam a Senhor, Senhor, Senhor. Isso é totalmente esse contexto que eu estou falando, mercado de escravos, né? Como se ele fosse o Senhor, porque pelas suas obras externas parecia claramente que eles serviam a Cristo, serviam a Deus, mas a Bíblia, aqui Cristo está dizendo que eles praticavam iniquidade, que eles se apartassem dele. Então Pedro está falando sobre julgamento, está falando sobre reflexão, auto-julgamento, consciência limpa. Eu falei muito sobre consciência pura, consciência limpa diante de Deus. Eu li ali Paulo falando, vocês devem julgar a vós mesmos. E é isso que Pedro está fazendo aqui com o povo. Ei, vocês realmente são escravos? Vocês estão dando valor para da onde vocês saíram? Aonde Deus colocou vocês? Não esqueçam disso. Lembra? Cinjam o lombo do vosso entendimento, sejam santos, ele é santo, vocês não podem ver de qualquer jeito. 1 Coríntios 3, do 12 ao 13 diz assim, e se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que está querendo dizer aqui? Paulo basicamente estava dizendo assim, que todas as nossas obras vão ser julgadas por Deus pelo fogo, tudo que a gente fez. E ele fala assim, que o fogo vai dizer se as nossas obras eram pedra preciosa, madeira, feno, palha ou ouro. O Senhor vai julgar as nossas obras diante dele. Para ficar mais claro, é como em Mateus 25, do 14 ao 33, diz assim, pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Isso acontecia muito com os escravos rurais. O senhor viajava e deixava os escravos lá cuidando da sua fazenda. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos, ajustou conta com eles. Então, aproximando os que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lança para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos colocará à sua esquerda. Então aqui está bem claro, por isso que é grande a passagem, mas ilustra
perfeitamente o que Cristo vai fazer. Aqui está falando porque existiam aqueles escravos rurais que o patrão viajava e deixava o pessoal cuidando da plantação, e depois ele chegava e dizia: vou ver cada um o que eu dei para eles, se eles fizeram conforme aquilo que eu ordenei. Da mesma forma, nós somos servos do Senhor, e Ele vai separar os cabritos das ovelhas. Lucas 12, 42 e 48 diz: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, comer, beber, embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separa-lo-á, e lhe dará sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites serás castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será cobrado. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então a gente vê aqui que Deus ele vai cobrar cada um, Ele vai julgar cada um segundo aquilo que recebeu. O Senhor deu muita saúde para a gente? Quanto você usou da sua saúde para servir ao Senhor? O Senhor lhe deu muito tempo? Quanto tempo você serviu ao Senhor? Ele é seu Senhor, Ele lhe comprou. É isso que Pedro está dizendo. O Senhor lhe deu bastante inteligência? Quanto você usou da sua inteligência para servir ao Senhor? O Senhor lhe deu de uma pessoa que lhe ensina a palavra biblicamente? Ele vai lhe cobrar, porque você sabe perfeitamente o que você tem que fazer. O Senhor lhe deu bons livros, boa escola bíblica, o Senhor lhe deu bom ensino? Ele vai lhe cobrar se você segue segundo Ele lhe ensinou. O Senhor lhe deu filhos? O Senhor vai lhe cobrar se você cuidou dos seus filhos do Senhor. O Senhor lhe deu um bom emprego? Ele vai cobrar como você usou o seu dinheiro. E assim Ele vai nos cobrar. E a gente tem que cuidar muito, porque a linha é muito tênue. A gente viu que muitos dizem Senhor, Senhor, e que muitos vão ser separados e vão ser considerados a sua parte dos infiéis. Então isso acontecia no mercado. Um senhor comprava um escravo, como aquele escravo, para fazer um serviço, e ele vinha e o cara não fazia. O que ele fazia com aquele escravo? Ou ele pegava geralmente e castigava, mas castigava o cara, ou ele mandava para o pior patrão que tinha, para ficar lá servindo. E é isso que o Senhor vai fazer. Ele vai nos entregar. Você quer ser servo do pecado? Você quer ser servo do mundo? Você não quer ser meu servo? Você não quer ser meu escravo? Você não quer? Então eu vou lhe entregar para o outro servo. Só tem dois patrões, só tem dois senhores. É Deus ou o pecado. A gente tem que decidir quem nós vamos servir. Então por isso que eu fiz toda essa volta para ir para o verso 17 de novo. Então vamos ler de novo do verso 17. Ora, se invocais como Pai, aí nós lembremos, nós somos adotados, fomos comprados, né? Se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, ou seja, Ele não vai fazer diferença no julgar, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí lembrem das parábolas que foram lidas, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o preço que Deus pagou, o preço que Deus comprou, exige que nós andemos com temor, exige que nós servimos a Deus, nós venhamos a servir a Deus de uma forma que reconheça, nós tenhamos temor diante do nosso Senhor, saibamos que Ele é santo, que Ele exige o nosso máximo. Por isso o mandamento do Senhor é amar com todas as forças, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Ele requer todo o nosso ser, né? Então isso mostra o seu amor, porque quando nós o amamos, como eu falei, quando nós somos seus servos, nós nos tornamos livres. É um paradoxo, mas a Bíblia está cheia de paradoxos. A Bíblia diz que nós temos que perder para ganhar, que nós temos que nos diminuir para crescer, né? A Bíblia diz que o que melhor é dar do que receber, né? Que quando nós somos fracos é que nós somos fortes. Então existem vários paradoxos na Bíblia, e esse é um paradoxo.
que para ser livre nós temos que servir ao Senhor. E então nós vamos entender o que é ser bem tratado, o que é ter liberdade, o que é ser adotado na sua família. Existiam alguns escravos que eram tão bem tratados que quando eles morriam, eles colocavam na lápide deles o nome do Senhor deles e mais nada, porque eles se sentiam tão honrados em servir aquele Senhor, em ser reconhecido pelos outros como o servo do tal Senhor, que para eles aquilo era, porque eles eram tratados como se aquele Senhor estivesse ali. Quando aqueles escravos, que uma vez foram escravos, mas agora adotados na sua família, ganhando o nome do seu Senhor, sendo cidadãos, quando essas pessoas chegavam na cidade, na sociedade, eles eram tão bem tratados como se o próprio Senhor deles estivesse ali, por causa de quem eles pertenciam. Então a gente vê que ser, do Senhor é muito acima aqui do que nós podemos imaginar. Aqui nós vemos no verso 19 que ele usa uma linguagem que como um cordeiro imaculado, ele está comparando antigamente, quando o povo saiu lá do Egito, da escravidão, o Senhor mandou matar um cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas onde os israelitas estavam. E isso impediria que eles fossem mortos, porque Deus enviou um anjo para matar os filhos primogênitos do faraó. Todos os filhos primogênitos do faraó foram assassinados por esse anjo, porque o faraó não queria liberar o povo de Israel para sair do Egito. E Moisés foi lá 10 vezes falar com o faraó, e o faraó não deixava o povo sair. E cada vez que Moisés ia falar com o faraó e o faraó não liberava o povo, Deus mandava uma praga. E a última praga foi: então eu vou matar todos os primogênitos. O faraó não vai deixar vocês irem. Então o povo de Deus pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais das portas. E aí Deus falou: quando o anjo passar e ver o sangue, ele não vai matar, porque ele vai ver que sangue inocente foi derramado sobre aquela casa. Então o anjo vai vai matar apenas aqueles do Egito. Então quando ele fala que Cristo é o cordeiro, quando João Batista lá disse em João 1,29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é para lembrar que da mesma forma como eles foram livres, inclusive a palavra Páscoa, que nós comemoramos a Páscoa, que em hebraico significa Pesach, significa passar por cima, Pesach, porque lembra do dia da Páscoa, que foi quando o povo saiu do Egito e o anjo passou por cima das casas israelitas e eles não morreram. Então não tem nada a ver com coelhinho nem com ovinho, Hebreus 9,12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seus próprios sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Ou seja, Deus, a sua ira. O que é a ira de Deus? Quando a gente fala ira, mas Deus se ira. A ira de Deus é dar o julgamento, que é justamente o que Pedro está falando, a cada um segundo o que merece. E o que merece aquele que foi feito imagem de Deus e foi feito para declarar ao mundo, para expressar no mundo quem Deus é, quando ele rouba, quando ele mente, quando ele adultera. Ele está profanando o nome de Deus, ele está dizendo que Deus é imundo, que Deus é ladrão, que Deus é adúltero, porque ele foi feito como um espelho e a imagem que ele está refletindo é essa. Então por isso é grave. Então ele merece a punição justa. A punição é perder a sua vida, que lhe foi dada para refletir a imagem de Deus, glorificar a Deus. Não quer glorificar a Deus, a sua vida será tirada. Então Cristo deu a sua vida por nós. Eu estava ensinando o Evangelho para Maria Clara, nossa filhadinha, e ela fez uma cara, abriu o olho desse tamanho quando eu falei assim: é como se tu tivesse que ficar a tarde inteira de castigo, e Jesus ficou lá a tarde inteira no castigo no teu lugar. E ela: mas por que Jesus ficou no meu lugar? Como alguém ficaria no meu lugar? Por quê? E eu disse: por causa do amor dele por ti. E ela achou o máximo. Como alguém que não merecia foi no meu lugar, para quê? E a gente às vezes precisa desse entendimento de uma criança, Como Jesus falou: nossa, alguém foi no meu lugar, eu merecia a morte. Foi isso que aconteceu. É isso que Pedro está dizendo aqui, Quando a Lídia falou para ela que Cristo foi pregado vivo, ela falou: vivo na cruz, coitado dele. Ela ficou chocada que ele tinha morrido para salvar ela. E ele disse: foi vivo. Então às vezes a gente tem menos espanto do que uma criança. Então Pedro estava lembrando o povo.
Ei, não foi cordeiro que morreu no lugar de vocês, não foi prata e ouro, foi o Filho de Deus que morreu no lugar de vocês, né? Então, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. E no verso 20 ele fala: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Então, conhecido como efeito antes da fundação do mundo significa apenas o que diz lá em Atos 2:23: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Então está dizendo que antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar o universo, Deus já tinha decretado que Cristo morreria pelos pecados do seu povo. Então, quando Deus criou tudo, Ele já criou, já preparando aquele sobre o qual a ira do Senhor iria sobre ele, seria punido todos os seus filhos. É isso que ele está dizendo no verso 10: com efeito, conhecido antes da fundação do mundo. Conhecido por quê? Por Deus, não pela gente, logicamente, né? E aí ele diz aqui, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, o fim dos tempos aqui não é o fim dos tempos do verso 20 aqui, no final dos nossos dias. O fim dos tempos é uma palavra usada, como diz lá em Gálatas 4, verso 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, do 4 ao 7. Então, no fim dos tempos, seria na plenitude dos tempos, no tempo perfeito, Deus enviou seu Filho e manifestou por amor de vós. Então, esse por amor de vós é a fonte, né? É a fonte, a causa do porquê tudo isso aconteceu, porque Deus nos amou. É como diz lá em Efésios 2, do 4 ao 9: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está mostrando que a causa é o amor de Deus por nós, não é por obras que nós somos salvos. Alguém fez alguma coisa para Deus ir lá entregar o seu Filho e nos comprar da escravidão do pecado? Não, por amor de vós, né? No verso 21 ele diz: que por meio dele, ou seja, por meio de quem? Por meio de Cristo, tendes fé em Deus. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Por meio deles tendes fé em Deus. No verso 5 ele já tinha dito antes que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E a gente aprendeu que era o poder de Deus que guardava a nossa fé. Então aqui no verso 21 ele diz que por meio de Cristo nós temos a fé. É o que diz lá em Hebreus 12:2. Diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. O autor é a palavra em grego lá, archegon, que é a raiz de arquiteto, arquitetura. Archegon é lançar a primeira pedra, ou seja, ele é o autor, aquele que lança o primeiro fundamento, e o consumador da nossa fé. Consumador é a palavra teteleiotem, que é a mesma palavra radical da palavra que Cristo, quando ele estava na cruz, ele falou tetelestai. Quando acabou tudo, ele falou tetelestai. E aí a nossa tradução diz: está consumado. Então, ele é o autor e o consumador, é aquele que inicia a primeira pedra e o que leva até o fim. Está consumado. Estar consumado é como se dissesse assim: foi feito tudo o que devia ser feito. Não há mais espaço para nada. Então não há argumento para dizer que a fé não é um dom de Deus, né? Então, se a Bíblia diz que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé, não há como discutir se a fé é um dom, né? Ou seja, ele é o autor e o consumador. Em outras palavras, diz que ele é o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego, o princípio e o fim, Apocalipse diz. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, certamente que pela graça nós somos salvos, como Paulo falou aqui em Efésios 2. Isso não vem de vós,
para que vocês não se gloriem, é dom de Deus. Então não há argumentos contra a Bíblia. E diz que nós temos fé por meio dele, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Acabando assim o verso 21, ele diz o quê? Que assim como Deus ressuscitou a Cristo, que nós venhamos esperar que assim como ressuscitou a Cristo, Deus vai nos esperar, né? Então, considerações finais sobre o sermão. Que nós venhamos a entender a riqueza do que Deus fez por nós. Pedro, ele estava ensinando qual foi o segredo que levou ele a abandonar aquela vida dele de covardia e de quedas constantes. Ele entendeu, foi tudo aqui, ele entendeu que não havia liberdade fora do senhorio de Cristo. Não há liberdade. A escravidão do pecado é a morte. Ele entendeu isso. Ele estava dizendo para o povo: pelo amor de Deus, entendam que não foi com ouro e prata que eles foram comprados. Entendam o que Deus fez. Ele não só comprou vocês com o sangue do Filho dele, que seria algo absurdamente impressionante. Ele não fez só isso, mas ele também adotou vocês. E não fez só isso, ele também deu a cidadania para vocês. E fez vocês herdeiros. Meu Deus do céu. Ele fez de vocês, que depois nós vamos chegar lá no capítulo 5 dessa carta, ele fala: vocês são reis, sacerdotes, povo santo, propriedade exclusiva do Senhor, povo escolhido de Deus. Não há nada mais superior a isso. Não há nada mais superior do que ser chamado pelo nome do Senhor. Ele nos deu o seu nome. Nós somos feitos a sua família. Aonde nós vamos é como se Deus estivesse ali. É como se Deus estivesse ali. Nós representamos a Deus. Foi isso que ele fez por nós. Pedro está iniciando a carta falando isso. No primeiro capítulo apenas nós estamos estudando aqui, ainda falta semana que vem. Então ele está conclamando o povo a refletir: vocês foram comprados, vocês foram escolhidos, porque o patrão chegava lá no mercado de escravos, o Senhor, ele escolhia quem ele queria. Ele escolhia quem ele queria ali. Não adianta pular lá e dizer: escolhe eu. Até nos filmes esses que eu vi, tinham situações bem tristes, onde a mãe não queria se apartar dos filhos. E quando escolhiam ela escolhe os meus filhos junto para não me separar. E vinha o cara do mercado de escravo e dava uma bufetada, né? Dizia: sai fora, ele só quer tu. E era uma tristeza geral ali. Então, nós fomos escolhidos a dedo. O Senhor veio, escolheu cada um de nós, foi lá, pagou com o sangue do Filho dele, levou a gente para sua casa, nos fez cidadãos do céu, nos deu uma herança, nos fez herdeiros, filhos adotivos. Nós não somos herdeiros, nós somos filhos de Deus porque nós nascemos de outro lugar que não fosse o ventre da nossa mãe, mas por meio de Cristo Ele nos adotou. Nós somos adotados, filhos de Deus adotados, nos deu do seu Espírito. E é isso que Pedro está falando. Então Pedro está dizendo que a maior alegria do cristão, que a maior alegria do Filho de Deus é que ele possa glorificar, fazer o nome do Senhor conhecido, porque o Senhor, para Pedro, fez algo para ele que não tem por que viver mais por outra coisa. Se ele vai recriar os céus e a terra, se ele vai trazer novos céus e nova terra, se ele vai fazer um novo mundo, um mundo que não há pecado, e se ele está nos deixando aqui para justamente nos julgar o que nós estamos fazendo com tudo aquilo que ele nos deu, para nos dar a recompensa no porvir, para que raio serve algo nesse mundo para nós? É o que Pedro está dizendo. Eu vou querer o que nesse mundo? Eu vou cuidar do que o meu Senhor me deu diligentemente, não importa o que eu venha sofrer. Como Paulo lá, terminando a carta de Gálatas, falou: que ninguém me moleste, ele disse, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Ele disse: que ninguém me incomode, porque ele sabia muito bem o que era ser castigado para servir ao seu Senhor. E ele disse: que ninguém venha me incomodar, porque eu sei muito bem o que é levar no corpo. Assim os filhos de Deus vivem nesse mundo. Esse mundo para a gente não serve para nada, a não ser para exaltar o nosso Senhor que nos comprou. Então que a gente venha nessa noite meditar sobre isso, meditar sobre o porquê Deus nos chamou, para que Deus nos chamou, qual foi o preço pago, onde nós estávamos, onde Ele nos colocou. Que a gente venha dar a Deus a glória que é devida por isso, amém?